Certa vez, Jesus falou a uma multidão que o procurava a parábola dos talentos, a parábola do semeador. E através da parábola do semeador, ele mostrou-nos que o homem pode semear em diferentes solos e a produção será diferenciada. Em alguns terrenos nem haverá a germinação daquela semente lançada. Em outros solos ela germinará, porém secará. Em outros ainda germinará e produzirá em diferentes proporções, de acordo com a qualidade do solo, porque a semente é a mesma. Então, Jesus nos diz que parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu sobre as pedras. Essas sementes cresceram, porém secaram, porque não havia umidade. E uma outra parte ainda caiu no meio dos espinhos, e estes sufocaram-nas. Uma quarta parte caiu em terra boa, e a produção, mesmo nessa terra boa, foi em diferentes níveis. Em alguns solos, a produção foi de 60 por 1, de 100 por 1, ou 30 por 1, e assim por diante. Bem, mas o que é a semente? Quem é o semeador? E qual é o solo? A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E esta palavra de amor, de caridade, de perseverança, ela é a mesma para todos. Em diferentes épocas, é a palavra de Deus, é a mensagem do amor, são as leis da natureza, são as leis que regem todos os planetas, todos os mundos. É a palavra do Pai, daquele que nos criou. O semeador é Jesus, lançando a palavra, trazendo a palavra do Pai. Este é o semeador. Mas seria apenas Jesus? E todos aqueles que seguiram-no. E hoje somos nós que conhecemos parte da palavra, parte dos ensinamentos do Pai e procuramos vivenciar. Então hoje é quem fala, é quem dirige a casa espírita e somos todos nós. Porque lá fora nós agimos no bem ou no mal. E esta semente que nós estamos jogando pelos caminhos por onde passamos, pode ser uma boa semente, que é a do Pai, é a mensagem que Deus tem para os nossos corações, ou é a semente de joio, é a erva daninha. Porque, ora, nós agimos na prática do bem, da caridade, estamos lançando a boa semente. Ora, nós nos comportamos de forma equivocada. Nós erramos muitas vezes. E essa semente não é só a palavra, é o que nós fazemos e que repercute e que gera mudanças de comportamento em muitos dos nossos irmãos. Aqueles que nos observam no dia a dia podem alegar o seguinte:
O que eu vou fazer na casa espírita se lá quem fala não vive? Se lá quem dirige, quem coordena não vive? Eu não vou procurar a casa espírita. Ao passo que, se nós todos, que somos o livro da vida, porque nós estamos escrevendo o próprio livro da nossa história, da nossa vida, com as ações. Se essas ações, ao contrário, fazem com que as pessoas repensem: olha, eu estou observando tal pessoa, desde que ela buscou a casa espírita, ela tem modificado o seu comportamento para melhor. Eu também vou para saber o que é que acontece lá. Então, nós agimos na vida das pessoas através das sementes que nós jogamos pelos caminhos por onde passamos. Ora lançamos boas sementes, ora, através das ações negligenciadas, impensadas, lançamos as sementes perniciosas, o joio. Então, é para que a gente repense qual é a semente que nós estamos lançando no solo dos corações. O solo é o dos corações. Todos nós recebemos algumas sementes e lançamos outras. Nós plantamos e nós ceifamos. Semeamos e colhemos. Então somos semeadores e somos ceifadores. No dia a dia, a todo momento, nós estamos semeando e estamos colhendo. Colhendo hoje a semeadura do passado e lançando novas sementes para que sejam colhidas no futuro. Então a semente que nós lançamos no coração do irmão de caminhada, esta mesma semente germinará em um determinado momento em nossos corações. Então nós lançamos a boa semente e estamos trabalhando para que ela germine dentro de nós mesmos. Porque há uma diferença aí em lançar a semente através da palavra. Isso é uma coisa, é o que estou fazendo agora, lançando a semente através da palavra. Mas interiorizar e viver essa palavra é outra parte da semeadura, porque as pessoas se espelham principalmente nas nossas ações, muito mais que nas palavras. E no livro Pontos e Pontos, nós encontramos um trecho que nos fala do semeador incompleto. Por isso que o tema é a parábola do semeador e o cultivo do solo. Eu vou pedir licença para ler pequenos trechos e vamos fazendo a reflexão sobre esse semeador incompleto. Livro Pontos e Contos de Francisco Cândido Xavier. Este homem era um cristão inteligente, um homem bastante culto, e semeava a palavra com brilhantismo. Ele levava as pessoas a sentirem emoção. Ele tinha o verbo fácil. Ele conseguia arrastar multidões, porque a sua palavra era de amor, de envolvimento, de muita paz. Então ele espalhava tesouros, porém ele sentia-se um semeador incompreendido.
Porque nós temos que, quando a gente lança a semente, e de repente aquele que está recebendo a semente, ele pode ignorá-la, ele pode não acreditar nessa palavra, ele pode continuar agindo da mesma forma, equivocadamente, porque são os diferentes solos, é o diferente nível de evolução de cada espírito. Está lá no livro dos Espíritos, as diferentes categorias, são os solos dos nossos corações. Hoje aqui, falando sobre a parábola do semeador, cada coração é um tipo de solo. Cada coração, cada irmão que está aqui ouvindo, é um tipo de solo. Meu coração é um tipo, o do Bibi, do seu João, e assim de todos nós, diferentes solos. E um detalhe, eu não posso afirmar que o meu coração, assim como acredito que ocorra o mesmo com todos nós, que essa semente no meu coração esteja produzindo a 30 por 1, a 60, ou que ela esteja realmente produzindo. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Quantas vezes a gente para e pensa: será que eu estou agindo corretamente? Será que através dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações, eu estou agindo com amor, compreendendo o meu próximo, entendendo o outro, as suas necessidades, as suas misérias, as minhas misérias? Então todos nós, os nossos corações são diferentes solos. Alguns dos nossos corações representam a beira do caminho. E o que é essa beira do caminho? Que as aves do céu comeram-na. A gente ouve a palavra, vem os espíritos inferiores e nos desviam daquela conduta que seria reta, que seria a esperada. Então, essas aves que comem a semente são os espíritos inferiores, porque vêm e arrebatam as sementes lançadas, e nós continuamos a nossa vidinha, a nossa rotina, da mesma forma, sem repensarmos, sem reavaliarmos, sem a modificação íntima, a reforma interior. A parte que cai sobre as pedras é aquele coração endurecido, é aquele coração que ouve a palavra, mas pensa: ela é muito bonita, mas impraticável. Impraticável é aquele solo que não absorve a semente, que não tem os elementos químicos da alma. Assim como a semente lançada no solo precisa de determinados nutrientes e a produção é variável de um terreno para outro, em nossos corações essas sementes precisam encontrar o adubo da fé, da esperança, do amor, para que ela possa germinar e produzir. Quando esse solo é pedregoso, não há produção, porque o coração está endurecido,
e nós não permitimos que aquela germinação gere uma planta produtiva, ela morre, ela seca. Temos ainda aquela semente que caiu no meio dos espinhos. De acordo com o Evangelho, esta semente que caiu no meio dos espinhos representa tudo aquilo que o mundo nos oferece: o dinheiro, os títulos, a fama, o poder, as riquezas, é o doutor, é o fazendeiro. Vejam bem, não é o fato de ter o título ou de ter a propriedade que nos torna indignos. É que muitas vezes, em razão do título ou da propriedade, nós nos tornamos arrogantes, vaidosos, orgulhosos, egoístas e não permitimos que a palavra do Pai encontre eco em nossos corações. É aquele que diz assim: mas você sabe com quem está falando? Eu sou. Não, não é. Você está na condição de juiz, de doutor, de delegado. Você não é, porque a morte nivela tudo. A morte vem e nivela. Você não é, você está nessa posição. Até quando? 1 ano, 2, 10, 20? Não se sabe. Talvez ainda hoje a morte venha chamá-lo para uma nova dimensão. E aí você não mais é. Mas você estava nessa condição, nessa posição. Você não é. Assistindo a uma palestra do Dr. Egnaldo pela internet, ele faz esses comentários e ele diz assim, que nós, tão preocupados com o dia a dia, com a nossa rotina, com o que nós somos ou imaginamos ser, nós também educamos os nossos filhos pensando: quando meu filho crescer, ele vai ser um juiz, de preferência um juiz, ou então ele vai fazer medicina, ele vai ser médico, pensando nos títulos que ele poderá ter. Mas dificilmente nós pais dizemos: eu quero que o meu filho, acima de tudo, seja um homem íntegro. Nós queremos que ele tenha e não que ele seja, embora muitas vezes a gente fale, né? Mas entre o falar e o viver há uma diferença muito grande. Então, realmente nós temos que mostrar aos nossos filhos, aos nossos jovens, que é muito melhor, é preferível ser lesado a lesar alguém. Mas isso tem que ser mostrado não só com palavras, com a vivência. Entre explorar e ser explorado, é preferível ser explorado, porque o problema é do outro, é daquele que lhe explorou. Ao passo que, se você for um explorador, aí o problema é seu, é você que terá que prestar contas. Então, essa vivência é que faz a diferença nessa produção. É esse o tipo de solo esperado, o solo preparado, o solo que vem a máquina do tempo, vem a dor, vem o sofrimento e prepara esse terreno. Então, aceitar muitas vezes a dor é uma forma
de permitirmos que o terreno do coração seja preparado. É estar recebendo essa semente. E este Senhor, eu disse a vocês, que era o semeador incompleto, esse cristão inteligente, que semeava a palavra, mas que esperava ser compreendido, ser seguido e muitas vezes ser respeitado, ser vangloriado. Então ele estava esperando uma recompensa imediata, uma recompensa imediata. E aí veio o desencarne. E ele sofreu muito, apesar de ter semeado tanto através da palavra. Ele sofreu muito no mundo espiritual. Roubou assistência, fez as suas orações, e eis que num determinado dia, conta-nos o irmão X, que Jesus se fez presente. E nesse momento ele questiona, por que ele tinha sofrido tanto, se ele semeou, se ele procurou viver segundo aqueles ensinamentos. Mas observemos o que Jesus fala para este irmão. Se atiraste tantas sementes a esmo, que fazias do solo, acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Ele estava jogando as sementes. Aliás, é como a gente está fazendo agora. É o que a gente está fazendo agora. Jogando sementes. Cada coração está absorvendo de uma maneira. Mas era preciso que ele compreendesse a dor daquela irmã, o que ela trazia em sua alma, em seu coração, qual era o problema da outra, do outro, e que ele tivesse ajudado diretamente. É a preparação do solo para receber a semente. Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? É fácil espalhar sementes, porque os princípios sublimes da vida procedem originariamente da providência divina. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo disposto a contribuir com o próprio suor. Que fizeste em favor dos corações que converteste em terra de tua semeadura? Esperavas acaso que o lago lodacento te procurasse as mãos para ser drenado, que as pedras te rogassem remoção, que os carrascais te pedissem corrigenda? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai eterno para o universo inteiro? Aí ele questiona, porque o Pai, aliás, Jesus, o irmão maior, nesse momento, quando pergunta a ele o que ele fez com o terreno do coração daquela irmã, daquele irmão, para que pudesse receber a semente. Aí porque nós somos assim, nós queremos sempre ter razão. E olha o que ele diz, a resposta dele: contudo, tua parábola não se refere aos nossos deveres para com o solo. Tornou Jesus complacente.
estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço? Ele não se referiu ao solo na parábola, mas em quantas outras passagens Jesus nos alerta para a necessidade do socorro a cada irmão, aos solos dos corações angustiados, oprimidos, aos solos pedregosos, aos irmãos que trazem na alma a chaga das perdas, da dor, da revolta, porque a revolta é o irmão doente, é o que mais necessita da palavra amiga, do aconchego, do abraço fraterno. Aquele que nos agride, aquele que nos ofende, aquele que nos calunia, é o irmão necessitado, é o enfermo da alma, a que tanto se referiu Jesus. Então, o mestre alertou sim a todos os trabalhadores quanto à necessidade de preparar o solo de cada coração para receber a semente da paz, do amor, da compreensão. No livro Fonte Viva, nós também encontramos semeadores. Fonte Viva, Emmanuel, psicografia do Chico, na lição número 64, transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. Sair de si próprio para beneficiar corações alheios não é apenas lançar a semente, é sair, é ir ao encontro da dor, ir ao encontro do sofrimento, daquele que traz a alma em chagas, é ir até ele, porque muitos estão sem condição, em razão desses solos ainda pedregosos, desses solos à beira do caminho. Muitos desses irmãos nem estão em condições de procurarem o Cristo que nos recomendou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se esses irmãos ainda não têm condições, vamos até eles, vamos procurá-los, vamos levar-lhes uma palavra de esperança, de consolo. Não é forçar ninguém a se tornar espírita, longe disso, não é nada disso, é levar a palavra de carinho àquele que sofre, é levar o abraço amigo, é dar-se, é doar-se, é estar presente, é viver o drama do outro, compartilhar. E é assim que aquele coração, hoje pedregoso, endurecido, vai começar a receber, não ainda a semente. O seu coração está sendo preparado.
para receber essa semente. Nem é necessário que a gente fale de imediato de Jesus. Talvez isso gere maior revolta. E é aí que entra o bom senso, a psicologia. Não é a psicologia que nós obrigatoriamente só teremos se passarmos pelo banco da universidade. É a psicologia na relação com o outro, no trato com o ser humano. É o afeto, é o carinho, é o parar para ouvir. Parar para ouvir. Muitas vezes é só ouvir. Nós nos preocupamos muito em falar, falar, falar. E existem irmãos que só precisam desabafar, colocar para fora cobras e lagartos, jogar para fora toda a sua raiva, toda a sua revolta, toda a sua dor. Fazendo isso, já começa a preparação do solo, para que depois, para que futuramente ele receba a semente. Talvez a gente, pensando em jogar a semente de imediato, acaba perdendo aquele terreno. Vamos prepará-lo primeiro. Vamos perder tempo, entre aspas, né? Nunca é perder. O tempo que nós doamos ao próximo é o melhor tempo, é o melhor emprego do tempo. E é um talento. É um talento que Deus concede a todos nós. O tempo. O tempo para plantar, para colher. Tempo para ouvir o próximo. Tempo para permitir que o irmão de caminhada possa desabafar, oferecendo a acústica dos nossos ouvidos, oferecendo a nós mesmos. Então é sair de si, ir até o outro, ir até a dor, ir até aquele irmão que necessita, que sofre, e levar-lhe a presença. Num primeiro momento, a presença de carinho, de afeto. É essa doação que é maior, que faz diferença. Então, a reflexão que nós devemos fazer a cada dia é nos perguntarmos: qual é o solo do meu coração? Não nos perguntemos qual é o solo do coração alheio, no sentido de criticar. Olha o que ela fez, né? Olha o que ele fez. Não. É essa autoanálise. Qual é o solo do meu coração? Porque quantas vezes nós nos enganamos. Aliás, eu acho que a gente vive muito enganado, né? Porque nós não nos conhecemos o suficiente. Ninguém se conhece o suficiente. Jesus sim. Jesus sim. Ele se conhece e nos conhece. Mas nós ainda não nos conhecemos. Nós ainda não temos a certeza de que essa semente da boa nova, do Evangelho de Jesus, nós não temos certeza de que o solo do nosso coração é esse solo da beira do caminho, ou é este solo pedregoso, ou este solo que tem espinhos, ou o solo produtivo, fértil, que tem todos os elementos necessários, todos os nutrientes, né? Da fé, do amor, da compreensão, ingredientes necessários para que essa semente verdadeiramente germine, cresça e produza frutos. Então, todos os dias eu acho que nós deveríamos fazer esta reflexão, porque esta parábola, segundo Karl Barth Schuckel, no livro Parábolas e Ensinos, ele diz
que a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Parábola das parábolas. Que ela deve ser estudada, analisada e vivenciada. E é lógico que o assunto não se esgota em relação à parábola do semeador. Então, nós somos semeadores constantemente, do bem ou do mal. Semeamos a concórdia ou a discórdia. Lançamos a semente do amor ou da desunião. E estamos ao mesmo tempo captando, recebendo diferentes sementes. Diferentes sementes. Através das observações que fazemos, através daquilo que nos falam. Porque quando alguém nos diz algo, às vezes com muita emoção, e essa emoção pode ser produtiva ou destrutiva, quantas vezes nós nos deixamos influenciar e dizemos assim: ah, você agiu certo. Nós fazemos isso. Você agiu certo. Eu teria feito o mesmo. Olha, eu acho que eu teria respondido até mais. Não é assim? Muitas vezes a gente faz, porque nos deixamos influenciar pela palavra, pela emoção que vem do outro. E a gente poderia ouvir e até dizer: olha, eu compreendo a sua reação. Eu compreendo. É diferente. Eu compreendo. Mas vamos pensar, será que como estava essa pessoa nesse dia? O que ela estava vivendo? Quais eram os seus problemas? Depois de ouvir, de deixar a pessoa desabafar, de dizer que compreende, que provavelmente nós também já agimos assim muitas vezes, colocar-se no mesmo nível, né? É importante isso, mas não instigar para que a pessoa revide de forma agressiva. Não, você agiu corretamente. Não, talvez eu até tivesse agido assim também, mas porque eu não estou vivendo o seu problema. Mas o ideal seria que a gente tivesse equilíbrio. Isso sim nós podemos falar, porque é muito fácil dizer ao outro: olha, quando abraçamos a doutrina, né? Então dizer ao outro: não, você tem que perdoar de imediato, né? A gente já diz, tem que perdoar. Às vezes é algo tão grande que se a gente estivesse vivendo aquilo, talvez a gente faria igual. Então vamos ouvir, vamos dizer à pessoa que a gente compreende, mas que o ideal seria agir de uma forma diferente. Porque às vezes a gente é colhido de surpresa numa agressão que nos chega e a gente revida. Não é assim? Nós não fazemos assim? Fazemos assim. Então, e às vezes o problema que o outro está vivendo, a agressão que ele sofreu, é muito maior do que aquilo que a gente vive. Às vezes é muito maior. Então vamos ajudar a pessoa a compreender, a aceitar melhor a vida, mas devagar, compreendendo que para lançar a semente é preciso preparar o terreno. Né? Preparar o terreno. Isso é muito importante. E não sabemos se o terreno dos nossos corações está devidamente preparado. Não sabemos quando bate à nossa porta a dor da perda de um ente querido, para não sentir revolta. Não sabemos. Se
Se nós ainda não entregamos um filho à espiritualidade, embora a gente saiba que a vida continua, que eles não morrem, que eles devem estar numa situação muito melhor que a nossa, sabemos que existe a separação física, que aquele coração pode estar nesse momento vivendo uma revolta. Então vamos primeiramente ouvir a dor do outro, abraçá-lo, até chorar com ele. Depois de cativá-lo, depois de nos tornarmos verdadeiramente fraternos, poderemos falar-lhe da continuidade da vida, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, dessa possibilidade de intercâmbio, da certeza de reencontro, quando nós também deixarmos o corpo físico, ou através do sono reparador, daquele sono em que há um desprendimento parcial do espírito e ele vai ao encontro do ente querido, embora a gente não se lembre ao acordar, ou fica em forma de vagas lembranças. Aquele irmão que estava se entregado com um filho doente, talvez ele esteja vivendo uma revolta, vamos procurar compreendê-lo, ajudá-lo, e assim nós estaremos preparando terrenos e lançando as sementes vagarosamente, para que elas não sejam sufocadas, para que elas não sejam sufocadas. Jesus, através dessa parábola e através da sua vivência, ele nos mostrou que ele não só jogava a semente, Jesus ia direto ao coração dos irmãos de caminhada. Jesus disse à mulher adúltera: ninguém lhe atirou pedras, também eu não a condeno, vá e não peques mais. O que passou são águas passadas. Viva a partir de agora de forma digna, honesta, íntegra. O que passou está no passado. Vá e não peques mais. É a transformação, é a reforma íntima. Jesus se sentava com pecadores, com adúlteros, com pessoas consideradas criminosas, e ele dizia: os sãos não precisam de médico, é a alma doente, é o espírito enfermo que precisa do socorro. E ele realmente vivia, porque não só dizia, ele convivia com aquelas pessoas, principalmente com aquelas pessoas. Ele se aproximava, e ele consolava, e ele auxiliava. Mas nós, em razão do preconceito, muitas vezes a gente pensa assim: o que vão dizer se eu for visto com aquela pessoa? Mas o que você é? Por que você não pode? Você não precisa agir igual, mas você pode ajudar, estar junto para auxiliar e não se preocupar com o que os outros pensem. Se a sua consciência lhe diz que o que você está fazendo é no sentido de ajudar, pouco importa o pensamento alheio, o julgamento de terceiro. Então, a mensagem da noite é a semente que nós estamos lançando. Qual é a semente?
E a gente finaliza com essa pergunta: qual é a semente que nós temos lançado pelos caminhos em nosso dia a dia? Muita paz e que Jesus nos abençoe.